Então tá, vamos orar. Senhor Jesus, nós te pedimos a tua presença, a tua bênção, que estejas conosco agora, meu Pai. Abençoa-nos com a tua luz, com as tuas palavras e dá uma boa audição para os nossos ouvidos também, para nós ouvirmos bem, Senhor. Amém. Então é assim, eu não sei se vai ser repetição, não é? Porque eu não me lembro bem de ter falado deste assunto, mas se for repetição, eu vou dar uma. Eu acho que já mencionei isto algumas vezes sobre o descanso, não é? Nós temos que procurar em Deus, não é? A gente já falou um pouquinho sobre isto, e isto tudo, tem tudo a ver com aquilo que a gente vem falando, de encontrar a presença de Deus de forma real, não é? E depois aí entramos naquela luta para entrarmos no descanso. Então eu vou ler aqui em Hebreus 4, que diz assim, vamos ler aqui. Diz assim, portanto, 4:9. Diz Ficou sem som aí. Mateus, você está sem som. Você ativou aí, ó. E por que ficou sem som? Você tirou o microfone. Eu não, foi eu sozinho. Desculpe aí. Vamos começar. Aqui diz assim. Vamos recomeçar. Diz assim. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Esta palavra repouso, outra tradução é o descanso, não é? Porque aquele que entrou no seu repouso, isto é, o repouso de Deus, ele próprio repousou das suas obras. Agora, isto aqui, o que eu estava dizendo é isto aqui das suas obras. Aquelas pessoas que dizem que a fé cristã não tem obras ou não é pelas obras, têm que rever um pouquinho o que é que eles entendem por isso aqui, pelas coisas que dizem e afirmam. Porque aqui afirma que a pessoa repousa das suas obras, ok? Pronto. Isto é uma parte. Da mesma maneira que Deus repousou das suas. Porque Deus fez o mundo e depois descansou, não é? E diz assim, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aí ele vai falar quais são os meios que Deus usa para que isso aconteça, que é porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, entra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar, daquele com quem temos que lidar, não é? Isto significa que é preciso nós estarmos a tratar e a lidar com Deus de forma real, verdadeira, não é? Para que isto aconteça. Então acontece o quê? Acontece que existe muita gente que diz: ai, que bom que está o meu coração e não sei quanto. E não é mentira, não é? Porque eu comecei a ser crente,
pedir perdão a Deus dos meus pecados, é verdade que tu sentes um alívio, não é? Aliás, sentes não somente um alívio, mas sentes uma limpeza, sentes uma leveza no teu ser. Mas essa leveza é uma coisa que ocorre dentro de ti. Não significa que tu encontraste a plenitude de Deus, entende? Encontraste perdão, um certo sossego de consciência, não é? E é algo que para muitas pessoas é uma coisa muito grande, é muito, porque eles nunca se sentiram assim, não é? Por norma, isso é uma grande coisa para a maioria das pessoas. Talvez, eu não quero dizer todas as pessoas, não é? Mas para a maioria é, no mínimo a maioria. Usar as palavras todas as pessoas aqui seria também, talvez, afirmar um pouco demais, né? Mas em todo o caso, isso que provavelmente é muito para as pessoas, pode ser muito pouco para Deus, para aquilo que Deus te ainda tem para ti, não é? E então, o que acontece com muitas pessoas é pararem por aí porque se sentem bem. Porque no fundo, as pessoas neste mundo, o que é que eles querem sentir? Né? Eles querem sentir esse sossego, paz, sem chatice, não é? Desculpe, aqui eu tenho de vez em quando beber com água, que a garganta ainda está meio roçando. Mas em todo o caso, a maioria das pessoas contenta-se com pouco. Aliás, lembras daquela mulher que diz que se contentava com as migalhas que caíam da mesa? Eu acho que essas migalhas que ela cria da mesa ainda são mais do que, ainda é mais do que aquilo com que as pessoas se contentam hoje. Aliás, muitos nem chegam aí. Mas quando chegam aí, param por aí. Pronto. Agora é o seguinte. Tu passando por isso, passando por João Batista, né? Aquele arrependimento dos teus pecados, chegas ao Senhor Jesus, ganhas paz. Mas tu tens de chegar a uma plenitude de vida. Porque tu estás no caminho para lá e não podes parar a meio desse caminho. Nem no início. Aliás, não podes parar nem quase no fim desse caminho. Tu tens que ir até o fim. E esse fim é o quê? É a plenitude de vida que Deus nos promete. Aquilo que nós dizemos ser cheio do Espírito Santo. Por isso é que Paulo fala para os Efésios, encham-se do Espírito Santo. Sejam cheios dele. Bom, o que é que acontece quando tu entras nesta plenitude de vida? Vai acontecer duas coisas. Não, quer dizer, no fundo vai acontecer uma coisa. Por duas ou três razões, não é? É assim, a verdadeira guerra pela tua alma, a verdadeira batalha final para a posse, a possessão da tua vida, começa ali, entendes? E vai ser uma luta de vida ou morte entre ti e o Espírito Santo. Eu não me interessa o que é que as pessoas pensam a respeito disso. Porque dizer que o Espírito Santo vai trazer paz a todo o coração é pura mentira. Eu vou dizer, quando o Espírito Santo entra na sua plenitude da tua vida, a verdadeira batalha pela tua vida começa. Só que é uma batalha linda, boa, não é? Então, a tua vitória é alcançada quando tu consegues ter paz e sossego nessa presença. Estão a seguir, estão a entender, não é? Então, tu podes ganhar uma paz falsa de outra maneira. É saindo da luta. Saindo da plenitude do Espírito Santo. Então, vais ter
vai estar acomodado como aqueles crentes que sentiram aquela ligeira paz quando se sentem perdoados. Estão a seguir até aqui, não é? Mas se tu entras nessa luta com Deus pela posse da tua alma, posse quer dizer Deus possuir o teu coração e conseguir guiá-lo. Vai acontecer o quê? Vai acontecer que tu vais entrar nessa luta e não podes desistir até chegares ao ponto que, nessa presença, quanto maior a plenitude, maior a tua paz. Porque Deus não te vai deixar tranquilo enquanto não estiveres no ponto. Enquanto não estiveres inteiramente, completamente integrado com Ele. Aliás, reconciliado com Ele. Não é? Então, é absolutamente necessário tu conseguir chegar nesse descanso, dentro da presença de Deus. E é aquilo que vocês forem ler, não vou procurar agora os versículos, né? Mas, por exemplo, nos Salmos, David fala muito, Senhor, fala em ter paz na tua presença. Porque não é fácil, entende? Tu estás na verdadeira presença de Deus, naquela plenitude, e conseguir estar em paz. Por quê? Porque Deus não muda. Ele se entra na tua vida para te mudar. Agora, muita gente procura ser completamente santo antes de entrar na plenitude de vida com Deus. Eu não sei, eu nunca vi ninguém com quem isso funcionasse assim, não é? Aliás, eu não acredito que isso funcione assim. Mas, pronto, também não vou afirmar nada, não é? Mas eu não conheço ninguém. Eu conheço pessoas que entraram nessa plenitude de vida, lutaram com Deus, Deus lutou com eles, e aquela luta, até entrarem no descanso, onde eles e Deus são um. Onde eles chegam a um ponto que não conseguem fazer mais nada sem ser através de Deus. Não é? Foi onde os discípulos chegaram, depois dos 3 anos de andar com Jesus. O Senhor Jesus chegou lá em Mateus 15, ele disse assim: vocês não podem mais fazer nada sem mim. Não é? Logo no início de João 15, ele diz isso. Desculpa, não Mateus, é João 15. Não é? E sem mim nada podeis. Agora, é bom que tu chegues nesse ponto, onde tu, sem Deus, estás perdido, tipo, não consegues reagir, não sabes o que fazer, ficas tipo à toa, percebes? Ficas sem rumo, sem força, sem nada. Perdeste tudo. Né? E então é aí onde tu consegues juntar com Deus. Aquele que junta comigo, não é? O Senhor Jesus disse, aquele que não junta comigo espalha. Mas se tu juntares com ele, é diferente. Pronto. Estamos aqui, estamos em... Sabes, deu para entender onde eu quero chegar, né? Pronto. Tu tens de chegar a esse ponto onde tu entras nesse descanso. Agora, há duas maneiras de tu não conseguires entrar. Há duas coisas que podem acontecer que evitam ou que impedem da pessoa entrar nesse descanso. Pelo menos assim, pensando rapidamente, eu vejo duas, né? Mas pode ser que até haja outras, né? A gente não está nem a falar da pessoa ter pecado na vida e não ter confessado, a gente não está a falar sobre isso sequer, né? Porque aí é uma coisa fatal para essa paz, entende? Tu, na presença de Deus, entras num pecado, a tua paz vai ser muito abalada. Certo? Vai ser um trauma muito grande para o teu coração, para essa paz. Aliás, há pessoas que até pensam que não vão conseguir voltar. Há outros que ainda têm aquela força de energia de dizer, mas Deus vai conseguir perdoar, como Davi, né? Ele foi até a última, sabendo que Deus podia salvar o filho dele, que veio do pecado, não é? Mas pronto. Mas então, há pessoas assim como Davi ainda. Há outros que
já não conseguem acreditar que é possível. Pronto. Não está a falar disso. A gente está a falar de pessoas que não têm coisa por confessar. Está agora a falar de pessoas que têm coisas para mudar, para ser transformadas, tanto dentro como fora deles, tanto na vida interior como na vida exterior, não é? E na vida exterior tu não mudas por causa do exemplo, tu mudas porque tu precisas refletir aquilo que tu és por dentro. A questão de seres um exemplo é uma questão secundária, paralela, mas o teu alvo, o teu motivo não é tornar-te um exemplo para ninguém. O teu alvo, a tua essência é tornar-te aquilo que Deus quer. O exemplo não cabe a ti. Ninguém vai mudar para ser um exemplo, entende? Porque há muita gente a querer ser um exemplo para o outro. Não é? É por isso que tem muitos hipócritas por aí. Na frente das pessoas são assim, mas no privado do quarto deles são outra coisa. Não é? Pronto. Vamos falar destas duas maneiras, das duas coisas que podem acontecer assim, muito rapidamente. Né? Depois vocês, com o tempo, podem até, na vida pessoal, ver o que é que impede este descanso, de conseguir entrar neste descanso, não é? Caso estejas no caminho, no encalço dele. A primeira coisa que eu queria falar é tu podes entrar nesta plenitude de vida, mas as tuas obras, aquilo que tu estás fazendo, a maneira como tu estás levando a tua vida, né? Não vou dizer guiando a tua vida, mas levando a tua vida, é carnal. Percebes? Quer dizer, tu ainda não estás a viver usando as armas da luz. Tu vives nesta presença, mas estás a usar armas da carne. Não é? Quer dizer, tu não vais, quando tu precisas de algum conselho, ou precisas de alguma luz na Bíblia, ou tu precisas entender a Bíblia, tu vais perguntar este ou aquele, ou tu vais seguir a tua própria cabeça. Tu não vais diante de Deus inquirir sobre aquilo, para que sejas iluminado pelo lado de dentro, pelo próprio Deus. Porque a promessa é que todos todos serão ensinados por Deus pessoalmente, desde o mais pequenino até o maior. Esse é o Novo Testamento. Nós temos obrigação de chegar ao ponto de conseguirmos ser ensinados por Deus. E aquilo que em 1 João nós lemos, olha, vocês não precisam ser ensinados, porque a própria unção que está dentro de vós vos ensina todas as coisas. Eu não estou a dizer que eu estou a rejeitar o ensino de um irmão, o apoio de um irmão, a oração de um irmão ou de um pastor, seja o que for. Eu não estou rejeitando, percebe? Eu só estou a dizer que eu não posso depender daquilo do jeito que eu poderia depender de Deus. É óbvio que nós, como união, nós precisamos uns dos outros, porque Deus também quer que nós precisemos uns dos outros, né? Por quê? Porque somos irmãos. Precisamos ter uma união, não é? E o momento que começar a dizer eu não preciso daquele para viver com Deus, tu vais ver que vais ter que precisar dele mesmo, porque o teu orgulho vai ser quebrado quando fores lá pedir um conselho. Mas não estou a falar nesse sentido, estou a falar que muitas vezes tu negligencias o teu Deus, desprezas o teu Deus, trocando o teu Deus por o conselho de uma pessoa, o conselho até de um pastor, percebe? Mesmo que esse pastor esteja certo, tu não podes dizer que tu não tens um sumo pastor. Agora, há uma razão porque muita gente faz isso, é porque eles não têm uma verdadeira comunhão com Deus ou então não acreditam que a têm. Quer dizer, não se conciliaram com aquela presença de Deus verdadeira, real.
Eu estou falando quando esta presença é real. Então, quando tu estás assim, é óbvio que o teu coração vai estar em conflito. Por quê? Porque as armas que tu estás a usar não são compatíveis com a vida que tu tens. Não é? Existe ali uma incompatibilidade. Quando existe esta incompatibilidade, vai acontecer o quê? Vai haver fricção. Vai haver... oi? Estás com o microfone desligado. Desgaste. Sim, desgaste, falta de descanso, pronto. Não é? Vai haver ali problema. Diz, Dai. Que não entende essa parte, como a pessoa não acredita que tem, ou não tem como eu, não acredita que tem como assim. Por exemplo, imagina que a pessoa entra na presença de Deus. Por exemplo, Ananias e Safira, quando entraram lá no templo para entregar aquele dinheiro, eles não tinham noção de que estavam na presença de Deus. Eu estou a falar de um caso extremo agora, está bem? Porque eles vieram lá com o pecado, mas eles não tinham noção, e se tivessem noção que estavam na presença de Deus, não tinham noção do que é que isso significa, do que é que isso implicaria, tá? Então quer dizer que no fundo, na cabeça deles ainda existia o Deus antigo que não fazia nada a ninguém, não é? Então eu estou a falar de um caso extremo, mas tu tens outras pessoas que vêm com a honestidade deles, que nem são ladrões, nem são mentirosos, nem são, sei lá, né? Não são falsos, não é? Mesmo assim não têm a noção de que estarem na presença de Deus quando Ele está presente. Entende? Eu não estou a falar quando Ele não está presente, está bem? Estou a falar de uma realidade que existe. Se essa realidade existe. Muitas pessoas podem estar nessa presença e sentir essa presença no coração, mas a cabeça deles ainda não se integrou, quer dizer, ainda não se conciliou com essa realidade. Ainda da cabeça deles ainda vivem da maneira antiga. Não sei se expliquei mais ou menos, né? Sim, Porque sim. é uma coisa que, como é que é de explicar? Porque, no fundo, o pensamento do homem, muitas vezes, mata o homem, não é? Mas se esse pensamento estiver iluminado, for iluminado, se Deus conseguir usar a tua mente também, não é? É um grande benefício não somente para ti, mas para o reino de Deus no seu geral, não é? Agora, e é isso que eu estou a dizer, por exemplo, uma das coisas que pode acontecer é o teu coração estar naquela presença, mas a tua cabeça não segue, não se concilia com essa realidade. Entende? Por quê? Porque a tua cabeça tem aquele hábito de mandar nas coisas, ela é que sabe, ela é que decide, percebes? Ela é que sabe tudo. Então, é preciso, é por isso que Paulo diz lá em Coríntios, ele diz lá, deixa eu procurar aqui, ele diz lá que tem que subjugar, tem que sujeitar cada pensamento a Cristo. Espera aí. Como é que se diz lá? Levar cativo todo pensamento à Levar obediência. cativo, isso, cativo. Isso em 1 Coríntios, eu acho. Ou 2 Coríntios. Eu encontro aqui rapidinho. 2 Coríntios 10. Deixa eu ler aqui. Vou partilhar aí a tela. Diz assim: destruindo todos os conselhos de altivez.
não é? Que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando a cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Outras tradições falam em todo o pensamento, não é? Mas é assim, vê, reparem nesta palavra aqui, o conhecimento de Deus. Este conhecimento de Deus não é um conhecer de ouvir falar, é um conhecer experimental. É um conhecer assim, por exemplo, Abraão conheceu Sara e gerou o filho Isaac. Não é dizer que ele conheceu a mulher naquele dia, percebes? Quer dizer, não conhecia, nunca viu a mulher, não é isso que ele está a falar. É um conhecer de conhecer, de experimental, Intimidade. de intimidade, sim, é muito diferente. Então, é este conhecimento que fala aqui. Porque existe um tipo de altivez que se levanta contra este conhecimento de Deus. E isto não é necessariamente coisas maldosas, né? Pode ser, isto pode ser até uma altivez do teu conhecimento bíblico. Pode ser, entende? Não estou a dizer que é. Mas a maneira como tu pensas, como tu raciocinas, tu não vais inquirir de Deus. Por exemplo, lembram-se da batalha que aconteceu depois da batalha de Jericó, não é? O que aconteceu lá? Josué perdeu a batalha, não foi? Foram derrotados. Por quê? As pessoas dizem, não, é porque havia pecado lá, não sei o quê, mas escute, essa não foi a principal razão porque Josué foi derrotado. Sabem o que aconteceu? Que a batalha de Jericó foi uma vitória tão grande, ou tão... mexeu com Josué de tal maneira, que a batalha seguinte, ele não foi inquirir de Deus. Porque ele pensava que era favas contadas, como nós dizemos aqui em Portugal. Não é? Porque eu acredito no meu coração, se Josué se tivesse ajoelhado e perguntado a Deus o que é que nós devemos fazer agora, a coisa seria diferente. Mas Josué chegou ali e disse, não, agora não é preciso ir tanta gente para aquela cidade, vamos poupar as pessoas, porque muitos estão cansados, essas coisas, não sei quanto. E o que é que aconteceu? Foram derrotados e mortos. E Josué chegou ali a chorar diante de Deus, mas porquê? Porquê? E Deus repreendeu, ele disse, levanta-te, tem pecado no teu meio. Mas se Josué tivesse inquirido de Deus antes daquela batalha, se tivesse esquecido a vitória que estava atrás, não é? Se o seu dia começasse do zero, outra vez, se ele fizesse um reset na vida dele, não é? Como nós dizemos, não é? Começa do zero, limpinho outra vez. Esqueceu Jericó, Jericó já passou, não existe mais. Humilha-te outra vez, né? Deixa de ser altivo e vai inquirir de Deus. Se ele tivesse feito isso, eu tenho a certeza que ele não teria perdido a batalha seguinte. Não é? E era a vontade de Deus que ele fosse a batalha seguinte. Então quer dizer que aquela altivez impediu que a vontade de Deus se efetuasse, ou aquela decorresse da maneira que Deus queria. Pronto, aí tens um exemplo, estás a ver? Que a pessoa pode ser altiva sem se dar conta. Entende? Eu não estou a dizer, repara, eu não estou a dizer que tu não podes chegar aqui e dizer, Dário, dá-me um conselho, isto, aquilo, outro, né? Mas a responsabilidade da pessoa a quem tu pedes o conselho é ele chegar, humilhar-se e dizer assim, olha, eu tenho a minha opinião, mas vamos perguntar a Deus o que é que podemos fazer. Pode ser que a tua opinião seja certa,
Entende? Mas ainda que esteja certa, ela precisa ser corroborada, precisa ser confirmada e precisa ser acompanhada por Deus. Tu podes ter a ideia certa, mas se tu construís a casa sem Deus, vai dar no quê? É óbvio que a gente constrói uma casa com tijolo, mas se não for Deus a construir, ainda que seja com tijolo, aquilo vai dar o quê? Nada. Não é? E esse tipo de altivez tem que terminar na nossa vida, se tu quiseres entrar nesse descanso. Porque senão vais estar sempre a cair e a levantar, a duvidar e a levantar, a entrar na briga, a brigar com Deus por causa disto, por causa daquilo. Porquê? Porque tu não usas as armas da luz para viver na luz. Tu provavelmente estás a usar as armas das trevas, ou das semi-trevas, ou das semi-luz, não é? Para viveres na luz intensa. E não funciona. Então, tu para entrar, é uma das razões porque muitas pessoas não têm descanso na vida deles. Essa é uma das razões. Estamos até aqui, ou precisa... Acho que não é difícil entender, não, né? A outra razão, uma outra razão que a gente vê assim, é que é a falta de concordância entre ti e Deus, não é? Por exemplo, a gente vê isso muito nas crianças quando o pai ou a mãe fala. O pai diz assim, olha, não faças isto, não é? A criança diz, mas porquê? Não é? E muitos pais dizem, porque o pai está a dizer isso. E um pai puro, limpo, nem deveria responder a essa pergunta. Porque a criança precisa ter conhecimento de que o pai sabe o que diz. Se o pai souber mesmo o que diz. Que é o caso de Deus, que ele sabe mesmo o que está falando. O que é que está dizendo. Então, se Deus te diz assim, não faz isso ou faz aquilo, ou não faças dessa maneira, faz daquela maneira, não é? Vocês vão ver, até Davi, quando orava a Deus, Deus lhe dizia até a maneira que ele deveria fazer. Não é que a maneira justificasse tudo. Não era a maneira que justificava a vitória, não é? Deus ia fazer, mexendo lá o barulho nas árvores, não era isso que lhe dava a vitória. O que lhe dava a vitória, sabe o que era? Que Deus estava operando. Então, Deus vai mexer até na maneira como tu fazes, porquê? Porque isso é muitíssimo importante. Não importa que maneira é que Deus faz, porque o que vai contar é a tua obediência, não importa qual a maneira que Deus usa. Porque não é a maneira em si que te vai dar a resolução das coisas, mas é porque Deus está atuando e tu sujeitas a essa maneira, porque não estás a sujeitar à maneira, mas estás a sujeitar ao Deus do jeito, ao Deus da maneira de fazer. A maneira não conta, porque nem tudo é igual. E tu vais ver que com Davi, Deus não fazia as coisas sempre da mesma maneira. Por quê? Porque Davi tinha que aprender que é sempre o mesmo Deus, não é a mesma maneira. Eu estava sujeitando a Deus através do modo de fazer. Então, eu acho que já falei sobre isto, mas vamos repetir aqui. Vocês sabem que o Senhor Jesus diz assim: a tua vontade seja feita aqui na terra como no céu, certo? A verdadeira tradução diz assim: olha, a tua vontade seja feita da maneira que ela é feita no céu. Do mesmo modo. Quer dizer, com as mesmas armas. Então, o que Deus quer não é que a vontade dele seja feita, não é? Isso é muito pouco. O que Deus quer é que a vontade dele seja feita daquela maneira.
Se não fizeres daquela maneira, fizeste tudo em vão. Porque o que conta é a tua reconciliação com Deus. A tua aptidão, não é? A tua reação, o teu todo conseguir reagir a um Deus vivo operando dentro de ti. Então, isso é o que conta, porque o fazer a vontade dele, se não for feito daquela maneira que é feita no céu, tem pouco valor. Por que tem pouco valor? Porque a vontade é feita, mas tu não estás. Como é que é de explicar? A vontade está feita, mas tu não estás feito. Não é? A vontade é feita, mas tu não estás no modo. Tu não estás na máquina. E o que Deus quer é que tu estejas nessa máquina, operando com o combustível dele, operando com as armas dele. E isso não é para qualquer um, nem muita gente, não é muita gente que consegue fazer isso. Mas isso está ao nosso alcance. Está ao nosso alcance. Então, uma das razões que as pessoas não entram nesse descanso é porque eles não entram no modo de fazer o que Deus faz. Não entram na máquina. Eu concordo que numa vida inicial, né, que haja aquele barulho, né, que haja aquela coisa da pessoa começar a entrar, a engrenar na vontade de Deus. Concordo com isso. Porque, imagina, tu tens uma máquina, um trator muito tempo parado, não é? É óbvio que quando aquele trator começar a funcionar, a trabalhar, vai haver muito barulho, a desenferrugem, quer dizer, o motor faz mais barulho do que um carro que anda todos os dias, não é? Então, uma pessoa quando começa também a andar, que sai daquela ferrugem, que sai daquela estagnação, é óbvio que vai haver fricção. Mas é uma fricção que mais tarde vai ter que parar, porquê? Porque vai estar oleado, vai estar novo, não é? E essa fricção para. Quando essa fricção para e tu estás apto, tu és uma pessoa ativa em Deus, o teu descanso é enorme, não é? Porque tu nessa presença, tu não podes ter nem aquilo que é condenável por essa presença, nem conseguir fazer o que é certo com outras armas. Porque o modo de fazer impede também o teu descanso. Então é por isso que Paulo fala para crentes, e não eram os crentes quaisquer, eram crentes de um avivamento verdadeiro, e assim, olha, procurem entrar nesse descanso. Porque muitos ficaram para trás porque não entraram nesse descanso. E ele fala mais à frente, nós não somos daqueles que desistimos, mas somos daqueles que nos apoderamos da graça e vamos até ao fim com o poder da graça e entramos nesse descanso com Deus. E esse descanso com Deus não escolhe lugar, não depende do lugar onde tu vives, não depende da pessoa com quem tu vives, não depende de nada, de nada. Tu podes viver na prisão ou na igreja mais bonita. Não depende disso. Depende somente da tua comunhão real, aquela que é real com Deus. Verdadeira. Ali não há espaço, não há... sim, não há espaço para fingimento, para religião, para religiosidade. Ali só há espaço para a realidade da presença de Deus. Então, esse é o Evangelho. Chegares a um ponto de entrares nesse descanso quando estás na presença de Deus.
Estás assim meio descansado quando essa presença não é real, é muito fácil. Basta pedires perdão a Deus, confessar os teus pecados e sentes-te assim meio flutuando, não é? Meio leve, sentes-te aliviado. Mas isso é muito pouco comparado com aquilo que Deus tem para ti, porque tu vais ter que entrar na luta pela tua vida. Tá? Pronto. A gente podia falar de mais coisas que impedem o teu descanso, mas isso eu deixo para vocês descobrirem, percebem? Porque é bom nós descobrirmos por nós. Mas eu acho que os principais a gente falou agora. Aquela altivez de coração, mesmo usando a Bíblia, pode haver altivez lá. Percebe? E é assim, tá bom? Tá. E aí, Felipe, Certo. deu para entender ou não? Entendi. Então tá. Mas em todo caso eu depois coloco no YouTube, aí ouves melhor, tá? Tens que repetir aí com a internet certo. melhor. Pronto, ok. Mas em todo caso, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, querem acrescentar, não é? Pode ser que alguma coisa tenha surgido no teu coração, que seja benéfico para todos nós, né? Para mim, para todos. Né? Mas é preciso tu entrares nesta luta. Porque o momento que tu entras em confronto com Deus, lembras que a gente falou muito de lutar com Deus? Não é contra Deus, né? Lutar com Deus. Tu estás a lutar com Deus, mas ao mesmo tempo Ele está a lutar contigo para dominar o teu coração. Por isso é que a intercessão, a oração pela igreja, pelos santos, por isto, aquela intercessão é muito importante para as pessoas à tua volta, para o assunto pelo qual estás a orar, mas também para ti. Porque ninguém consegue alcançar Deus sem estar na presença dele. E tu, se começares a entrar na presença dele, vai acontecer o quê? Algumas coisas dentro de ti vão mudando, vão sendo transformadas. Como Ana, né, que se transformou por causa do pedido do filho, né? O motivo dela mudou. E é assim que as coisas acontecem. Tá bom? E pronto. Tá certo. Ok? Ok. Foi claro, né? Eu acho que não é um assunto muito difícil. Né? Só que é pena, sabes, que os evangelhos de hoje são tão fracos, tão pobres, tão medíocres, não é? Ficam tão aquém daquilo que é necessário que, que estas coisas não sejam claras, não sejam publicadas, não sejam exortadas, e isso é muito triste. As pessoas ficam a discutir doutrina, ficam a discutir não sei o quê, ficam a discutir prosperidade, ficam a discutir doença, ficam a discutir não sei das quantas, e as coisas mais importantes vão ficando de lado. Ninguém pode discutir duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então tá. Ok. Não há mais nada para acrescentar. É porque foi bom então. Eu não sei, um de vocês pode orar. Dar. Deus nos despedir. Tá bom? Despedir do culto, né? Não é despedir para sempre, né? Ele está conosco também. Nosso Pai, obrigado aqui pelo tempo, pelo encorajamento, pelo ensino que recebemos. Ajuda-nos a levar mesmo a sério, Pai, essa luta, para entrar nesse descanso, que outras pessoas também possam ver essa mensagem, Pai, para que não se distraem com coisas que são inúteis, coisas que são secundárias, mas que saibam aquilo que é realmente importante também. Nossos amigos, Pai, familiares, que não sabem isso, Deus.
Ajuda-nos a viver isso em nossa própria vida e transmitir isso para outros também. Hum. Peço que nos deis uma boa noite também. Amém. Amém. Então tá, vá. Deus nos abençoe. Tá bom? Certo. Depois vai Outra coisa sabendo. que Diz. Matheus, você está pensando em continuar com duas vezes na semana? Ou tá complicado para... Não, para mim tá bom. A única coisa é que esta última semana foi um pouco atípica, sabes? Ficou um pouco complicado aqui, Então pode ser na porque segunda-feira, não? Ou é ruim? pode. Era para ser segunda, mas ontem eu estava sem voz, né? Tive que encomendar a Viu? voz, tá bem? Aí eu peço desculpa, né? Tá bom? E acho que na Tá. quinta-feira também aconteceu uma coisa qualquer que eu não lembro bem o que é. Eu É, sim. acho que cheguei muito tarde em casa, uma coisa assim. Aí Foi. aí não me sentia muito preparado para dar a mensagem, tá? E aí eu já estava meio rouco também. E ontem eu falava, parecia um rinoceronte a roncar. Então não dava, tá bom? Mas em todo caso vamos continuar. Enquanto o Dário estiver sem, a gente continua aí, tá? Tá bom. Tá bom então. Deus abençoe vocês, tá?